Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de matemática. Hoje é dia 30/4, então vamos lá, vou anexar a apostila. Nós vamos iniciar a divisão, certo? Nós fizemos a correção das outras páginas na live de ontem e hoje nós vamos iniciar a divisão, tá bom? Então, eu vou começar a leitura aqui com vocês. Vocês acompanhem com a Pro na apostila, tá bom? Divisão. Vamos resolver a seguinte situação. Em uma área de 12 km², vivem 516 pessoas. Quantas pessoas vivem, em média, por quilômetro quadrado? Ou seja, qual é a densidade demográfica dessa área? Para resolvermos situações problema desse tipo, precisamos realizar uma divisão. Vamos descobrir como podemos resolver essa divisão utilizando dois algoritmos. Aqui está dizendo, né, que densidade demográfica consiste no número de pessoas de uma população presente em uma determinada área. Então, ela geralmente é expressada em habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui precisamos dividir 516 em 12 partes iguais. Então, aqui nós separamos centena, dezena e unidade. Então, 500, aqui, olha, 500 é a centena. Então, quantas placas tem aqui de 100? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 placas de 100 unidades equivale a 500. E aqui na dezena, uma barra de 10 unidades, né? Então, já conseguimos colocar aqui. E falta unidade. Quantas unidades? 6 unidades. Então, esse valor, 516, dividido por 12. Então, vamos lá, vamos ler o de baixo. Como não podemos dividir 5 placas em 12 partes iguais, vamos trocá-las por 50 barras e juntá-la à outra que tínhamos. Ficamos então com 51 barras para dividir por 12. Então, é assim, quando a gente vai fazer a divisão, a gente pega o número aproximado a esse valor aqui, certo? Então, a gente pega essa casinha aqui. É por isso que a gente faz isso. Aqui está explicando o sentido de como a gente faz. Podemos fazer 4 grupos de 12 dezenas. E ainda sobram 3 dezenas, que é isso, olha. Nós colocamos o 4, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E ainda sobra 3 unidades, 3 dezenas. Então, aqui, contando aqui, olha, um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos de 12 dezenas. E ainda sobraram 1, 2, 3 dezenas, que foi o resto que deu aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui é um joguinho. Vamos continuar aqui nossa continha, aquela que a gente estava fazendo, porque ainda nós não acabamos. Nós pegamos os 51, mas ficou o 6 aqui, né? O 6 está lá ainda. O restinho que sobrou, que é o 3, ficou aqui. Então, o que a gente vai fazer? Abaixar o 6, certo? Aí ficou o quê? 36. Agora, vamos lá. Com 36 unidades, podemos formar 3 grupos de 12. Então, pegou, aqui tem 12, 12, 12. Então, deu certo, porque já deu zero, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí, subtrai, fica 0, 0. Certo?
Então, concluímos que 516 pessoas é possível formar 12 grupos com 43 pessoas por grupo. Então, aqui é o valor que queria dividir por esse. Então, a gente viu que pode 43 pessoas por quilômetro quadrado. Como o resto é zero, tivemos uma divisão exata, não teve resto, certo? Podemos ocultar algumas operações de subtração, chamando esse processo de método breve, que é assim. Eu, particularmente, não gosto de fazer assim. Gosto de fazer a continha mesmo e gosto que vocês façam a continha, porque assim fica bem claro como que você chegou nesse resultado, tá bom? É um processo mais longo, mas é um processo que você vai entender direitinho. Se você errar alguma coisa, tem como você voltar e olhar, tá bom? Podemos resolver essa situação perguntando quantas vezes o número 12 cabe no número 516? Olha aqui, quantas vezes o número 12 cabe no 516? Aqui está subtraindo, olha. 516 menos 12, 504 menos 12, e assim sucessivamente, até chegar no zero. Se vocês contarem quantas contas aqui, vocês vão ver quanto vai ter. 43 vezes, certo? Só que assim, é muito mais difícil, né? É muito mais longo o processo. Então, por isso que existe a divisão. Agora aqui, mão na massa. Resolva as divisões usando o método que preferir e depois confira os resultados com uma calculadora. Indique o resto caso a divisão não seja exata, porque pode ser que dê, algum resto, né? Então, aqui vocês vão fazer, não façam pelo método breve, façam pelo método longo, tá bom? 3.626 dividido por 37. Faça aquela continha bonitinha, certinha, com as subtrações, tá bom? Aqui também, aqui também, aqui também. Aqui o 2. A turma do 5º ano fará um piquenique no parque. Sabendo que o número de alunos é 37 e uma van transporta até 7 passageiros, quantas vans são necessárias para levar toda a turma e o professor para o passeio? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Pegar o número de alunos e dividir pelo número de passageiros. Aí vocês vão ver quantas vans serão necessárias, certo? 3. Fernando quer repartir 89 balas entre 4 amigos. Para que o número de balas distribuído seja exato, é preciso retirar quantas balas? Então, aí vocês vão fazer o cálculo, analisar direitinho. Para dar o número inteiro de balas para cada amigo, Fernando precisa adicionar quantas balas? Também tem que fazer aí o cálculo. Em um dia de boa produtividade, a dona de uma granja conseguiu completar 135 caixas com 12 ovos cada, e ainda sobraram 7 ovos. Então, quantos ovos foram coletados? Vão ter que pensar aí também que é um probleminha, né? 5 em uma parede retangular há 4.545 azulejos. Se na altura estão enfileirados 15 azulejos, quantos estão enfileirados na largura? Então, altura e largura, né? Aí vocês têm que ver. Façam um desenhinho, se tiver dúvida, façam a conta. Pensem, raciocinem assim com calma. Matemática tem que ter concentração, né? A 6. João cultiva um pomar em casa. Ele tem uma macieira, um limoeiro, uma laranjeira e uma ameixeira.
Sabendo que foram colhidas 268 frutas e que o número de frutas colhidas em cada árvore foi o mesmo, quantas maçãs ele colheu? Então, façam o cálculo. E a 7, qual é o número que dividido por 2 é igual a 368? Lembre-se das operações inversas. Então, raciocinem e façam aí, tá bom? É isso, nós vamos parar aqui. Aqui já começa outra parte, a gente não vai usar hoje, só vai até aqui. E vocês assistam o vídeo certinho na primeira aula. E na segunda aula de matemática, a gente entra na live para conversar, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho.